A Associação Empresarial de Blumenau realiza amanhã o ciclo de debates que vai discutir a reforma tributária. E para falar da importância, né, da participação dos associados nesse ciclo de debates, eu converso agora com o diretor de tributos da ACIB, o Marcial Costa, que está com a gente. Bom dia, muito obrigado pela participação, diretor. Bom dia, Jorge. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer para a ACIB estar próximo à comunidade, conectando um tema tão relevante, tão importante, que impacta não só a vida dos empresários, mas também a vida de toda a população. Então, estamos felizes aqui em poder fazer o nosso papel e estar contribuindo para toda a sociedade. Que motivou a realização desse evento, né, e a necessidade dele? Bom, a ACIB é a Associação Comercial Industrial de Blumenau e nós temos uma agenda, né, bastante forte de levar a informação nos temas que são relevantes para a comunidade empresarial. E a gente tem uma agenda bastante aberta, né? Em alguns momentos nós trouxemos temas, por exemplo, relacionados à tecnologia, temas que vão impactar a vida do negócio, então a gente traz um repertório, traz um conteúdo, traz pessoas para falarem desses temas e dar acessibilidade desse repertório, desse conhecimento para as pessoas. E um tema extremamente pujante e relevante na participação dos negócios, né, de cada empresa é o tributo, né? Hoje, do total, né, se nós fôssemos fatiar numa empresa, né, como se fosse uma pizza, assim, olha, para cada 100 reais de receita que entra dentro do negócio de uma empresa, da grande maioria das empresas, né, fosse para transformar fatias de pizza, muito provavelmente a segunda ou a terceira maior fatia é relacionada a tributos. Então, para cada 100 reais, aí 30%, 35%, 40% em alguns casos é a carga tributária que é suportada por uma empresa. Então, é um tema relevante, é um tema pujante, esse da reforma tributária. É um tema que a população, né, ela vem clamando por uma simplificação do sistema há muito tempo. A gente hoje convive, são 27 unidades federações, né, são 27 estados, cada estado tem a sua legislação em relação ao seu tributo, daí você soma isso também aos tributos da União e mais os tributos do município. E em alguns casos, né, a gente tem registro que a soma de legislação relacionada a um determinado tributo, eu vou citar aqui o PIS, por exemplo, que é um tributo que na maioria dos casos é sobre o faturamento das empresas. Se olhar todos os artigos, todas as legislações que fossem para somar, você escreve um livro ali de aproximadamente umas 2.000 páginas, né? Um baita de um livro, um único tributo só. Então imagine todo esse contexto. Então ele entra nesse clamor, né, da população por uma simplificação do sistema, e a reforma tributária ela vem com esse objetivo. E nesse sentido, né, amanhã palestrantes estarão levando essas informações, ou um pouco mais de conhecimento aos associados. Como é que vai ser esse ciclo de debate? Ele é contínuo? Qual é a ideia da ACIB? Bom, a ACIB está trazendo dois profissionais extremamente reconhecidos aqui da nossa comunidade local de Blumenau, né, que é o Cleiton Batista e o Júlio Krebs, né, todos com extenso currículo na área de direito, área jurídica, né, muito conteúdo que eles vão estar trazendo isso para o associado, e importante, né, de forma gratuita para os associados, né, cumprindo ali o nosso papel de levar essa informação, dar acessibilidade, né, de informação para o nosso associado. Então, de forma gratuita para o nosso associado, acho que a gente pede só 1 quilo de alimentos, né, como doação, que também é um papel importante aqui nosso para a comunidade, para aquelas entidades mais carentes. E a proposta, sim, é fazer um ciclo de debates, né, porque o tema ele é extremamente complexo, genérico, né, tem as suas especificidades, tem momentos que assim, a gente teria que estar tratando do setor da construção civil, em outros momentos do setor de serviços. Então, não vai ser possível, numa única oportunidade, a gente fechar todo o tema, né?
E também que se diga, né, que é importante, que a reforma tributária que ela está acontecendo hoje, ela acontece apenas sobre uma fatia do sistema tributário. O que eu quero dizer com isso, né? No Brasil, nós temos impostos e contribuições que incidem sobre o consumo, que incidem sobre a renda e que incidem sobre o patrimônio, né? São os três principais. Tem outros grupos menores, mas são os três principais, né? O que foi aprovado ano passado pelo Congresso Nacional, essa reforma está sendo fatiada. Então, nós estamos iniciando o movimento de reforma tributária só pela fatia do consumo, né? E mesmo dentro da fatia do consumo existem reverberações que vão acontecendo para diferentes tipos de negócio. Então a proposta, sim, amanhã é trazer uma visão mais genérica do tema, né? E esse ciclo de debates eles continuam com a sua especialidade, com a sua profundidade. Em algum momento a gente vai fazer uma parceria com o Sinduscom, por exemplo, da construção civil. Vamos tratar desse tema lá com o pessoal da Sinduscom, em outros momentos com o pessoal da saúde. Então a ideia assim, é se aprofundando, obviamente, dependendo da demanda da nossa sociedade, que assim pode requisitar. Até porque é muito complexa essa situação toda, né? Exatamente, né? Ela, assim, o sistema, né, ele no Brasil, né, como eu falei, são 27 unidades de federações, cada estado tem a sua legislação própria, com diferentes alíquotas, com diferentes naturezas de fato gerador, impactando de uma forma diferente para cada negócio, né? Existe uma reforma que está aprovada, focada na área de consumos, né? Nós vamos ter a unificação de 5 tributos em 2 tributos, com alíquotas seletivas, um número menor de alíquota, né? Tudo isso, não vou me aprofundar aqui no tema, até porque é objeto amanhã da palestra, né? Do ciclo de debates que a gente quer promover, inclusive, para amanhã. Mas o que é importante, né, que a população entenda, né? Existe aqui um clamor por uma simplificação, e essa reforma tributária que está acontecendo, ela vem a atender esse clamor. Mas, obviamente, que essa simplificação ela traz alguns impactos que precisam ser entendidos por cada negócio, né? Quando eu digo a simplificação, aqui, por exemplo, no Brasil, nós tínhamos uma alíquota média de fabricação de carros, somando todos os tributos, aproximadamente de 50%, né? Com a unificação da alíquota, a proposta é trazer para uma alíquota média menor, né? Então, fabricação de veículos, né? Mas o setor de serviços vinha com uma alíquota um pouco menor do que de veículos. Como a gente vai ter uma alíquota média, quais são algumas consequências, alguns exemplos de consequência? Provavelmente, né, não é uma certeza, né, mas provavelmente nós vamos pagar o automóvel mais caro, nós vamos pagar o automóvel mais barato, mas a escola do nosso filho vai ficar mais cara, né? O sistema anterior tinha uma previsão de incentivar determinadas atividades que agora também não vão mais existir, né? Então vai haver um reequilíbrio de todos os fatores ali que determinavam para a economia. Obviamente que isso acontece, né, de uma forma equilibrada para todos os setores, né? Se eu estou num determinado setor, por exemplo, setor de educação, eu vou ser afetado. Mas se eu faço gestão de uma escola, né, de uma escola particular, o meu concorrente também vai ser afetado de igual forma, né? Então vai haver uma relação de equilíbrio entre todos os que estão no mesmo setor de produção. Mas sim, haverá impactos. Eu acho que essa que é a proposta que a gente precisa entender, quais são os impactos do nosso negócio. Por que é importante o associado participar desses encontros? Justamente que ele é importante participar e a gente recomenda, né? Como falei para vocês, se for para dividir para cada R$100 de receita, normalmente a maior fatia, né? Porque
entrou só R$100 de receita lá na empresa, você tem que dividir isso com os trabalhadores, você tem que dividir, né, pagando salários, você vai pagar o aluguel do seu espaço que você opera a sua empresa, você vai pagar todo o custo de matéria-prima e você vai pagar também, no final você vai ter que gerar um lucro. Mas de todas essas fatias, né, pegando essa pizza, de todas essas fatias, a carga tributária, ela talvez seja a segunda ou a terceira maior fatia dessa pizza, né? Então, por que é importante? Porque como empresários, a gente precisa entender o que vai impactar, o quanto essa fatia aqui pode estar espremendo o meu negócio, né, em prejuízo de outras ou mais, e o quanto eu vou ter que me adaptar e ajustar o meu negócio para essa nova realidade, para essa fatura que acontece daqui a pouco, né? Existe tudo isso. Amanhã os profissionais vão estar colocando isso para quem estiver a oportunidade de participar no evento, mas vai ter um evento de um movimento de migração, né? A reforma ela foi aprovada no nível constitucional ano passado. Esse ano cabe ao Congresso Nacional regular, né, a profundidade dessa reforma. Aí ela começa a ser implementada provavelmente a partir de 26. Né? E a partir de 26, por um prazo de 5 anos, a gente vai conviver com os dois sistemas. A gente vai conviver com o sistema antigo, que vai sendo reduzindo gradativamente o impacto, e nós vamos elevando, por um prazo de 5 anos, o sistema novo. Né? Então, nos próximos anos, os nossos negócios serão extremamente impactados. Então, por que nós devemos estar lá? Nós precisamos entender e se antever essas mudanças, ter uma sensibilidade de quanto isso vai afetar ou não vai afetar o nosso mercado, para que dentro das nossas empresas a gente tome a decisão acertada na condução e gestão do nosso negócio. Esse ciclo de debate é voltado exclusivamente para associados da CIB? Não. A gente abre para toda a comunidade, né? Para associados da CIB, o evento ele é gratuito, né? A gente pede uma doação de 1 quilo de alimentos, e para quem não for associado, a gente tem uma taxa de inscrição de R$50, né? O importante é a CIB estar cumprindo o seu papel de levar esse conhecimento para toda a comunidade. E como fazer para participar? No nosso site, acib.net, né, você encontra lá todos os detalhes para inscrição. Então, acesse ao site, faça a sua inscrição pelo site, ainda dá tempo de fazer hoje, tá? E amanhã esteja lá conosco. A partir das 8h30 da manhã, 8h30 da manhã, lá no auditório da CIB, né, na Rua Antônio Traz. E o senhor, como diretor de tributos da CIB, tem acompanhado todo esse processo, né? É um processo que vem aí de uma longa demanda, né? Uma demanda muito antiga, uma longa discussão, acima de tudo, sobre essa questão da reforma tributária. E o que tem gerado mais dúvidas, assim, deixado principalmente o empresário mais atento com essa questão da reforma tributária? A população anseia por um sistema que fosse mais simples, né? Essa que foi a provocação e que agora o Congresso, depois de muitas décadas, responde isso. E sempre há um conflito aí de expectativas, né? Porque enquanto que o contribuinte, o empresário, ele espera uma reforma tributária que traga simplicidade e redução da carga tributária no peso dos seus negócios. Essa é a expectativa, né, de todo e qualquer empresário, até para que ele possa fluir melhor com o seu negócio, né? Do outro lado, existe a administração pública que precisa fazer a gestão do recurso público e precisa garantir que haja um superávit, né? Então, e necessariamente esses interesses eles são conflitantes, e essa relação de equilíbrio ela não acontece na mesma velocidade, da mesma forma, tá? Então, o que gera mais dúvida é o quanto o seu negócio será impactado, né? E quando será impactado, quais são os valores, né? Então, o que são alguns paradigmas? Tem algumas empresas, né, que tiveram em algum momento da sua história um incentivo de fomento àquela economia. Nós estamos falando aqui de Blumenau,
E Blumenau ela é reconhecida há pelo menos 2 ou 3 décadas como um polo têxtil extremamente importante. Essa vocação da cidade ela foi se atualizando, foi se movimentando, e hoje nós temos na cidade de Blumenau um importante polo tecnológico. Nós temos muitas empresas de desenvolvimento de software, de tecnologia. Por que hoje a gente convive com isso, né? 2 fatores foram extremamente importantes para que a gente chegasse nesse momento e estivesse comemorando o Blumenau como um polo tecnológico reconhecido aí em termos nacional, né? De fomento e produção de tecnologia. A mão de obra em abundância, e para isso nós tivemos sempre as nossas universidades locais aqui formando gente, né, tendo profissionais aqui disponibilizando no mercado, profissionais competentes para que pudesse atender essas empresas. Em outro momento, algumas décadas atrás, nós tivemos uma redução do imposto sobre serviços na cidade de Blumenau que fomentava esse tipo de negócio. Então, a combinação de uma carga tributária mais amena, né, com a combinação de mão de obra, fez com que Blumenau disparasse como ser uma cidade de reconhecimento e fomento de tecnologia. Pela nota da reforma tributária, essa característica de incentivo não terá mais, né? Então, as empresas de tecnologia elas vão perder esse incentivo ao longo desses 5 anos, né? Vai ter esse movimento de migração, né? Na medida que nós vamos trazendo o novo sistema para funcionar, a gente vai desligando o sistema antigo, né? Então, o que o empresário precisa entender? Como é que isso vai acontecer na linha do tempo e quais são os valores, o quanto isso impactará no seu negócio ao longo dos anos, né? Era guardado com tanta expectativa, né? Foi da forma que se imaginava ou ficou devendo? Aí, como te falei, né, Jorge, existem expectativas adversas ao longo de todo esse sistema, né? Existe o pessoal que era do agronegócio tinha uma expectativa em relação à reforma tributária, o pessoal que pertence ao segmento de cooperativa também tinha as suas expectativas em relação à reforma tributária, o setor. Então, cada setor, né, dava a sua importância, tinha a sua representatividade, tem a sua representatividade para a economia em termos de geração de emprego, em termos de geração e circularização de renda, né, de contribuição para a sociedade. Então, cada negócio tem. De uma forma geral, o que a gente vê que a maioria dos setores serão impactados, eu diria assim, de uma forma um pouco mais negativa do que se vinha operando no passado. Então, pelo menos sob o ponto de vista, eu diria assim, sob o ponto de vista do empresário, a reforma está aquém das suas expectativas, né? E quando eu me refiro à administração pública, né, principalmente do município e do estado, eu também vejo que estão aquém da sua expectativa, principalmente porque aquém da expectativa, porque a gestão do tributo, né, a questão da política de fomento a alguma atividade, o exemplo que eu falei agora há pouco do incentivo à atividade de tecnologia que tinha a cidade de Blumenau, ela sai das mãos aqui do prefeito, sai das mãos do legislativo municipal e ela passa a ser decidida em Brasília. Passa a ter uma concentração de poder lá no Congresso Nacional, lá em Brasília. Esse movimento vai acontecer sempre por lá e não mais de forma regional. Então, fazendo aqui uma análise muito rápida e expondo aqui a minha opinião a respeito, né? Muito mais minha do que eu digo minha, porque eu não estou falando agora em nome da entidade, né? Estou falando em meu nome. Tá? Eu vejo que, de uma forma geral, ela está abaixo da expectativa. Ela traz, sim, uma certa simplicidade, isso é uma verdade, né? Comparado com o sistema que a gente tem hoje, mas ela traz um trade-off, traz um nível de complexidade, né? À medida que tem setores que eram incentivados que deixam de ser, tem setores que tinham uma carga tributária mais alta, e se existia uma carga tributária mais alta sobre aquele setor, tinha sim uma razão histórica
para isso, né? Então, alguns setores terão, como o setor automobilístico, né? Ele deve ter uma carga tributária reduzida, todo mundo vai ficar feliz, porque o carro, você vai pagar menos, em tese, vai pagar menos pelo carro, mas você vai pagar mais caro a escola do seu filho, né? Então, parece que tem um movimento de contramão ali nesse sentido, tá? E sob o ponto de vista da administração pública, me parece também abaixo da expectativa, porque estados e municípios perdem boa parcela da gestão que eles teriam sobre a receita, de estar fomentando políticas regionais e desenvolvendo algum setor que interessasse a nível regional lá para aquela cidade. E é um período longo a ser implantado todas essas mudanças, né? Ele é bastante longo, né? São 5 anos para nós contribuintes, né, desse movimento de migração, né? À medida você vai desligando os motores do sistema antigo, na verdade, assim, por 5 anos a gente convive com os 2 motores ligados. Você vai desacelerando o motor do sistema antigo e vai acelerando o motor, né? Porque a ideia é que haja uma calibração ali de alíquotas, né? Então, ao longo do ano de 26, a gente começa com uma alíquota muito baixa do sistema novo. A própria Receita Federal do Brasil, eles vão estar calibrando esses movimentos de arrecadação, né, para ver se faz sentido, vão fazendo todas essas análises. Fecha 26, fecha o ano de 26 com os primeiros números e começa o ano 27 com outros números vão elevando. Então existe ali um movimento de calibragem, de gestão de todo o sistema, né, porque por mais que se tenha estudos a respeito, e eu diria assim que não faltou muita gente inteligente, muita gente estudando a respeito, mas a economia o sistema por si só é tão complexo que há nessa necessidade de calibração para que haja uma sensibilidade de quantos setores estão sendo afetados ou quanto eles estão sendo melhorados. Tá? Então, essa que é a ideia. São 5 anos para nós contribuintes. E por isso é importante ficar atento, né, a tudo que vai acontecendo, como vai se desenvolvendo e os impactos que vão chegando. É bem isso, Jorge. Né? A gente, como gestor, como empresário, né, como empreendedor, a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa fazer essa leitura de negócio, né? A gente precisa entender não só como a nossa empresa está impactada hoje, mas como é que ela será impactada nos próximos anos, como é que, mais do que a nossa empresa, né? Como é que o mercado que eu atuo, né, que o meu negócio atua, será impactado, porque o futuro se constrói hoje, né? Então eu preciso ter essa leitura hoje, eu preciso estar me preparando para que eu vá me organizando dentro dos meus negócios para que eu ultrapasse esse período aí de 5 anos aí, né? E até porque dentro do sistema de gestão, né, assim, as empresas elas vão conviver com 2 sistemas, né? Elas vão ter que ter uma estrutura de controle para suportar toda a estrutura de controle atual, para suportar todo o sistema hoje vigente, e vão criar toda uma estrutura de controle, sistemas, pessoas, para cuidar do novo sistema. E eles vão acontecer em paralelo. Então, vai ter aí sim um overlap, né, uma carga não só tributária, mas uma carga de recursos, de gente, para cumprir as obrigações acessórias dos 2 sistemas ao longo desses 5 anos, até que o sistema antigo seja totalmente desligado. Ciclo de debates que traz a discussão das atualizações da reforma tributária amanhã a partir das 8h30 da manhã no Centro Empresarial de Blumenau, promovido pela CIB. Encontro, ele é direcionado ao público em geral, né? Associados, não associados podem participar, e todos os detalhes também nas redes sociais da ACIB. Obrigado pela participação do senhor, né? Sucesso com esse evento. Muito obrigado mais uma vez, Jorge. A CIB agradece aqui a oportunidade de estar com você aqui, levando essa informação para toda a comunidade. Marciel Costa, diretor de tributos da CIB, conversou com a gente.